Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? E aí, Fábio? Tudo jóia, graças a Deus. Bem, graças a Bem, Deus. Vamos lá para mais um Evangelho, segundo o Espiritismo. Desculpa o pessoal que semana-feira passada tive um imprevisto aqui em casa, não deu para fazer. Vamos pegar firme isso. Pelo menos essa semana e semana que vem, né? E depois é Natal e Ano Novo. Mas já fica complicado, né, pra gente. sim. Vamos lá? Vamos começar com a nossa conta de paz. Sim. Vamos lá. Mensagem 252. Mudanças internas. Todos carregamos em nós um lado bom e um lado mau. Isso ocorre para que saibamos diferenciar, através das experiências, o que nos traz felicidade ou dor. Muitas vezes, durante essas experiências, nos iludimos com facilidade e escolhemos caminhos que nos levam ao sofrimento. Quando encontramos formas verdadeiras de sermos felizes, sentimos algo tão forte que nenhum bem material pode substituir. Nossos corações vibram em uma sintonia de paz e amor tão intensas que ficamos leves. A única coisa que pode nos impedir de encontrar a felicidade é o medo. E o medo e a falta de fé. Medo de amar, medo de aceitar-se, medo de doar-se, medo de acreditar, medo de perdoar, medo de trabalhar, medo de sorrir, medo de evoluir, etc. O medo paralisa nossa vontade. E sem vontade, perdemos a fé em nós mesmos e na vida. Estamos nesse mundo maravilhoso para aprender a sermos felizes. E o caminho é o amor. Que todos os corações possam sentir essa vibração de força que vem do Pai e nos dá sustentação nessa caminhada. Bom, a mensagem aqui que nos incentiva, né, a fazer nossas mudanças internas, né? O Espiritismo sempre fala tanto de... A gente sempre fala aqui tanto de reforma íntima, e para a gente fazer a nossa reforma íntima, a gente tem que mudar, né? E para mudar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Porque, por mais que às vezes nem é tão confortável assim, o medo de mudanças, né? Quem diz aqui, o medo de tanta coisa, nos deixa estagnados na vida, né? Então a gente tem que muitas vezes arriscar e aprender, né, com acertos e erros para seguir o caminho correto e a nossa verdadeira evolução espiritual. Acho que é isso, né, Oswaldo? Sim. Ele falou bem aqui, né? O medo. Medo é. Lógico, a gente não tem medo de graça, né? A gente tem medo por falta de conhecimento, né? Por falta de experiências, né? Você não falou, evolução foi falado algumas vezes, nós estamos no planeta Terra para evoluir. Então, o que a gente vai evoluir? A gente vai evoluir a gente mesmo. A gente vai adquirir conhecimento. A gente percebe, é pouco, é pequeno. Às vezes as pessoas falam assim, né? A gente tem uma vida nas terras, os espíritos falam que a nossa vida aqui na Terra ela é bem pequena perante a evolução. E nós mesmos percebemos que passa rápido, né? A gente percebe que a cada ano aparentemente está mais rápido. Eu até pergunto, será que o planeta está girando mais rápido? O que está acontecendo? Não, na verdade são as nossas expectativas, nossa ansiedade, o nosso modo de ver a vida que faz com que a gente acelere, né, vários processos da vida. A gente vive com pressa, pressa de passar logo aquilo que a gente não gosta. E depois a gente quer segurar aquilo que é gostoso, né? Então ele fala assim, vou segurar o fim de semana, que ele ficasse eterno, não parasse e a semana fosse rápida. Não tem jeito, né? Então a gente percebe que a nossa ansiedade, as nossas angústias, ela faz com que a gente acelere todo o processo. E o medo, né? A gente vive com medo, né? A gente como é que diz? A gente vive uma forma, né? A gente arruma uma forma de viver e aquilo tá bom, mesmo não sendo bom. A gente tem medo de mexer naquilo. Então a gente tem medo de qualquer coisa que modifique a sua rotina normal. E nós vivemos de uma rotina, né? Nós vivemos uma forma que nós fazemos automaticamente. A gente vive num piloto
automático, né? A gente parece que já sai da cama sem acordar, já vai se vestindo, né? Já vai fazendo as coisas, de repente já está no trabalho e não percebeu como que foi feito isso, né? Às vezes a gente não tem tempo para ver as coisas da vida, porque a gente está tão no automático, a gente já sabe onde tem que ir, o que vai. Até algumas pessoas falam, né, que parece que o carro vai sozinho para os lugares que você quer ir, porque às vezes a cabeça de quem está dirigindo está muito longe. E dá a impressão que o carro está indo. Lógico que a gente tem aquele o consciente e o inconsciente, né? O consciente nos permite, e o nosso cérebro ele é tão maravilhoso, né? Que ele mapeia tudo que a gente vai fazer e facilita para a gente as coisas que a gente precisa fazer. Então as coisas que a gente já faz normalmente, ele é feito meio no automático. E as coisas que nós precisamos mudar, por isso que é difícil mudar, porque ela demanda tempo. Ela demanda mudança, ela demanda foco, né? Então ele fala assim, às vezes ele fala assim, vamos fazer tal coisa, mas eu vou parar com a minha vida do jeito que está, e não está boa. Mas eu vou ter que mudar, né? Vamos deixar do jeito que está. Né? A gente está indo ali no ritmo do dia, faz todas as coisas iguaizinhas todos os dias, mas quando aparece algo diferente, né, que muda essa rotina, algo que me tira desse automatismo, vamos dizer assim, desse piloto automático, é a hora que a gente se assusta. É a hora que você presta atenção. A gente presta atenção na vida, a hora que a vida sai do lugar, né? Do lugar comum, daquele lugarzinho que a gente está vivendo automaticamente. Então ele diz aqui, né? Que nós temos aparentemente, parece que a gente tem diziam antigamente que eles chamavam de gênio contrário. Até acho que um estudo que faziam sobre anjo da guarda, eles falavam que a gente tinha um anjo bom e um anjo ruim, né? Dando a impressão que a gente tem um espírito bom do nosso lado e aparentemente um ruim que nos leva a fazer. Não, na verdade, a gente tem possibilidades. A gente aprendeu a fazer coisas, muitas delas erradas, algumas delas certas. E é difícil você acertar a vida, porque a gente vai entender que evolução é o ser que vem ao longo do tempo, mesmo que as pessoas não acreditem em reencarnação, a gente percebe, né? Algumas pessoas falam, parece que até fala assim, pau que nasce torto, morre torto, ou seja, eu nasci com aquelas possibilidades e aparentemente não posso mudar. E o mudar dá trabalho, o mudar causa transtorno. Então a gente deixa se levar até o momento que a vida sai do lugar de uma certa forma, que eu passo a pensar, opa, peraí, por que está assim? O que está acontecendo aqui? E aí é a hora que a gente busca ajuda, né? A gente busca ajuda, às vezes, material, física, e a gente busca a ajuda espiritual. E a gente percebe que a ajuda espiritual é a gente entender o que está fazendo aqui. É eu entender por que as coisas estão acontecendo, né? Por que isso está acontecendo na minha vida? E a gente sempre acha que as coisas que acontecem na vida quando não são boas, né? Porque quando está boa a gente vai vivendo. A gente nem lembra de agradecer a Deus, a gente vive. Mas quando a coisa está errada, você fica se perguntando, mesmo como a gente falou, mesmo que a gente não acredite em reencarnação, a gente fala assim, mas o que é que eu fiz para merecer algo assim? O que é que eu fiz? Né? A pessoa entende que tem algo que ela fez para estar acontecendo aquilo. E a gente fala assim, tem que ser isso. E isso é algo lógico, tem que ser. A gente fala assim, ou a gente acredita em Deus, eu sempre vou falar isso, ou a gente acredita no Deus bom, ou a gente está enrolado. Então às vezes a gente não tem certeza se Deus é bom. Por quê? Porque dá a impressão, né, que Deus fica dando coisas para nós ao longo do tempo de vida, e não dá nada. Deus permite que eu viva coisas, mas de acordo com o que eu tenho, né? Então eu falo assim, quando a gente fala às vezes em reencarnação que as pessoas não concordam, fala assim, a reencarnação ela é planejada. Ela não é planejada 24 horas por dia, cada segundo do nosso dia, mas ela é planejada aonde eu vou estar, as pessoas que estão próximas. Às vezes a gente não percebe, né? Só quando às vezes a vida está muito errada que a gente percebe
Quantas pessoas boas tem do nosso lado? Quantas pessoas dispostas a ajudar? É até interessante. Quando eu me proponho a tomar um caminho, a gente percebe que a briga é grande. E não é uma briga de espírito, não é uma briga de demônio, é uma briga interna. Naquilo que a gente falou ali, que parece que tem dois gênios, eu tenho um lado aparentemente errado e não tenho ainda com clareza um lado certo. Então o que eu faço? Eu fico brigando com essas duas coisas. Né? A gente fala de más tendências. O que mais a gente tem são más tendências. A gente tem uma tendência ao ódio, a gente tem tendência ao ciúme, a gente tem tendência à inveja. Então a gente se pega muitas das vezes praticamente fazendo alguma coisa errada. A gente não chega a ponto, né, para quem já evoluiu, a de ser um ser terrível, mas nós temos maldadezinhas dentro da gente, que são as nossas má tendências. A gente quer desejar para o outro, tá vendo quando alguma coisa dá errado, a gente quer chegar lá e falar, eu sabia que isso não ia dar certo, eu sabia que tal coisa ia acontecer, a gente quer fazer isso, e às vezes a gente se segura, a gente é uma briga ali interna do que eu quero ser com o que eu sou, e a gente percebe que a gente não é ainda totalmente certo, mas a gente tem um caminho. Eu conversava hoje, é até interessante, né? O dia da live, às vezes as conversas acontecem. Conversava com um colega, a gente estava tomando café, né? Sentou lá, a gente estava falando mais ou menos de coisas assim, né? A perfeição de Deus e a nossa imperfeição. Né? Parece que nós somos totalmente imperfeitos e Deus é perfeito. Deus cria só o bem, mas nós vemos maldades no mundo. Como isso acontece? E aí a gente vai perceber que o erro está em nós. Então não existe a possibilidade de Deus ter um defeito sequer. Mas nós, seres em evolução, criados por Deus, e sem estarmos prontos, Deus permite que a gente faça um caminho. Né? E qual é o caminho? O caminho é busca da perfeição. Então a gente fala assim, quando Jesus vem na Terra, ele vem em forma perfeita, para mostrar para nós o que é que nós precisamos aperfeiçoar. Ele vem perfeito e indica para nós o caminho que nós temos que buscar a perfeição. Eu conversava com esse colega que esse amor, né? Às vezes a gente fala assim, a gente ama. Eu amo não, e a gente falava do amor interesseiro. Qual é o amor interesseiro? Eu só gosto de uma pessoa, eu só quero bem uma pessoa, eu só amo, né, naquela forma, entre aspas, nossa, alguém que nos oferece alguma coisa. Vai ser muito difícil a gente amar alguém que nos faz mal. Aí todo mundo fala, lógico que não dá, né? A pessoa está querendo fazer o mal. Mas quem que a gente ama? A gente ama aqueles que de alguma forma me dão alguma coisa. Mas se a gente perceber, a gente fala assim, o que é que a gente oferece para as pessoas? Qual parte minha as pessoas recebem? A gente vai perceber que a gente dá para as pessoas a parte pior que a gente tem. Porque a gente, naquela expectativa, eu quero tudo de bom do outro, mas eu ofereço quase nada. Eu estou pronto a desfazer uma amizade, eu estou pronto a brigar com alguém, quando a impressão que dá é que ele não me quer bem, ou ele está me dando uma coisa ruim. Então eu falo, opa, essa pessoa não me pertence, essa pessoa eu não quero. Por quê? Porque eu quero coisas boas. Quem eu quero do meu lado? As pessoas que falam bem de mim, as pessoas que me bajulam, as pessoas que me dão presente, as pessoas que me ajudam. E aquelas que não fazem isso, eu não quero por perto. Né? Então a gente vai perceber que quanta coisa a gente precisa aprender para mudar. Agora a gente fala assim, o medo, né? Que medo a gente tem? A gente tem medo de tudo. E aí ele diz ali, né? O medo é uma falta de fé. Porque se eu acredito em Deus piamente, eu acredito que tudo vai acontecer da melhor forma, independente de qual forma seja. Mas como eu não tenho essa certeza, eu fico com medo. Porque assim, eu acredito em Deus, mas vai que Deus não exista. Eu acredito que Deus pode me ajudar, mas vai que Ele não me ajude.
Quer dizer, eu vivo nessa incerteza. Eu não crio uma certeza. Então, né, quando as pessoas que escrevem esses livros, né, que a turma fala de autoajuda, o que que ele ensina? Ele ensina que Deus é maravilhoso. Que nós somos seres com uma capacidade muito grande. Mas o que que eu preciso ter? O que que eu preciso fazer? Acreditar nisso. Acreditar a tal ponto de não deixar nada atrapalhar isso. Então eu falo assim, o que é fé? Fé é acreditar a ponto de que as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Ou vão acontecer do jeito que precisa acontecer. Então eu falo assim, qual é a fé? A fé é acreditar até o fim em Deus, que Deus sabe o que faz. Eu sempre brinco, já contei aqui, eu falo assim, tem aquela historinha do menino que está no avião e a mulher está com medo do lado dele. E o menininho brincando no joguinho de videogame, o avião sai, o avião dá uma balançada e o menininho tá tranquilo. E a mulher com aquele medo olha para cá, olha para lá. Aí olha pro menininho, o menininho tranquilo, ela olha pro menininho e fala assim, você não tem medo de andar de avião? Ele falou, não, não tenho. Mas o que que dá essa certeza de você não ter medo? Ele falou, é meu pai que tá pilotando. Ele acreditava no pai dele, então para ele não tinha medo, que o pai dele estava ali pilotando. Então tu fala assim, quem está pilotando a nossa vida, o universo? Deus? Então se eu acredito em Deus, fala assim, não, tá tudo certo, porque Deus está no comando. Mas se eu não tiver a certeza se ele está ou se ele não está, eu vivo nessa incerteza, nesse medo, como que vai ser, como vai ser, eu não crio uma certeza dentro de mim. E a gente deveria criar essa certeza, então, mas vai levar muito tempo para a gente conseguir, Ele diz aqui que o medo paralisa a vontade e perdemos a fé. Eu tô indo no caminho, vai dar tudo certo, de repente me dá um medo. Eu paro de fazer aquilo, eu paro de acreditar, eu já começo a duvidar, eu perco a fé. Porque é a fé que me leva a conseguir alguma coisa. A fé, ou seja, aquele acreditar que vai acontecer da melhor forma. E eu trabalho dentro de mim para isso. Esse é o poder que Jesus ensina para nós. Vós sois deuses, poder fazer o que eu faço e muito mais. O que Jesus fazia? Até tem uma aí, acho que essa imagem que está no fundo que você colocou hoje, acho que é aquela imagem de acalmar a tempestade, Que Jesus está no barco e de repente ele deita, dorme, e daí começa uma baita de uma tempestade, o barco balança para cá e para lá, acordam ele e falam, o que está acontecendo? Oh, não sei o que, uma tempestade. Aí ele vai, e ali com aquela calma, tranquilidade, ele acalma, Eles falam que ele acalma a tempestade. Então Jesus podia estar caindo no mundo, ele estava ali tranquilo. E a gente não, mas será que? Mas será que? A gente tem sempre um será que, E se, A gente não tem aquela certeza, vou criar essa certeza, Deus está no comando e vai ser o melhor, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Quando a gente conseguir isso, a gente conseguiu, como diz, o caminho das pedras, ou a chave de todos os segredos. É quando a gente consegue acalmar o coração, colocar o pensamento de Deus e falar, vai acontecer o que tiver que acontecer, o melhor. Acredito que seja isso. É difícil. Não é fácil. Não é. Vamos lá, começar com preces? Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Bom, vamos lá para nossas dúvidas dos seguidores aqui do canal. O pessoal pergunta, Oswaldo, o que é que nos centros espíritas, né? As pessoas sempre perguntam o que é o perispírito. Né? A gente sabe mais ou menos o que é o espírito, mas o que é o perispírito? O que é isso? É um termo novo, né? Que o espiritismo criou. Na verdade, ele é um termo, né? Que foi trazido por Allan Kardec. É bastante interessante, né? Quando começa a se estudar o espírito, né? Allan Kardec pergunta o que é o espírito. Ele fala um clarão, né? Uma energia. E assim, aparentemente, o espírito é algo indefinido, algo que você... Então ele pergunta depois, né? E a pergunta é 93. Allan Kardec pergunta: o espírito propriamente dito não tem nenhuma cobertura? Ou como pretendem alguns, é envolvido por uma substância? Então, quando Allan Kardec respondeu sobre espírito, que seria um clarão, uma energia, e ele não teria aparentemente uma forma definida, Allan Kardec pergunta, que ele vai aparecer no livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 1, que fala dos Espíritos, a palavra, ele aparece mesmo como perispírito. E inicia-se a pergunta 93, ele perguntando se o espírito não teria alguma cobertura, né, envolvido por uma substância. Né, porque Allan Kardec já começa a entender, bom, se o espírito é uma energia, algo que aparentemente não tem uma forma definida, mas a gente enxerga, ou as pessoas que enxergaram, né, Allan Kardec propriamente dito não, mas ele foi orientado, estava do lado de pessoas, né, que tinham essa vidência que a gente chama, né? Então ele fala assim, a gente mesmo, né, algumas pessoas, dificilmente se fala que viu apenas um vulto. Quando as pessoas enxergam o espírito, ele enxerga características humanas, né? Umas formas mais feias, umas formas mais bonitas, mas no formato de gente, né? de ser humano. Então Allan Kardec pergunta, né? Então o espírito em si, ele não tem uma cobertura, né? Algo assim. Ele fala assim, aí a resposta dada pelo espírito o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para vós, mas ainda bem grosseira para nós. É bastante interessante quando as pessoas enxergam, dificilmente você enxerga o espírito por muito tempo. Você enxerga por alguns segundos e ele some. Você olha para trás, viu alguma coisa, você olha e já não vê mais. Isso para as pessoas, normalmente, que não são, assim, que a gente diria que não são médios. Que são pessoas mais comuns, né? Com menos desenvolvido nessa parte espiritual ou no seu sexto sentido. Então, é assim, ele toma uma forma de como se fosse um vaporzinho, aquela fumacinha, e já some. Quando a gente está no asfalto, assim, quando está aquele dia muito quente, né, que você pega uma estrada bastante reta, você consegue enxergar como se fosse um vapor, né, na frente, na estrada, que ele até muda de forma, né, como se tivesse alguma coisa na frente da visão da gente. Ele seria mais ou menos dessa forma que o espírito apareceria para nós, encarnados ainda. Então ele falou assim, então essa substância, ela é vaporosa, é feita de um fluido, que para nós aparentemente é algo, né, vaporoso, que ele diz. Ele fala, mas é bastante grosseiro para nós espíritos, né? Então existe sim uma cobertura. E essa cobertura, ela foi dada ou denominada por Allan Kardec como perispírito. Ele fala que peri vem do grego, que é em torno, e espírito, né, de espírito mesmo. Então é em torno
do espírito. Então, na verdade, ele fica definido para alguns como corpo do espírito. Da mesma forma que nós temos um corpo, esse corpo, ao deixarmos, né, ele diz que nós somos compostos pelo corpo de carne, esse corpo material, por um corpo espiritual e por um espírito que Allan Kardec designa de nome de alma. Allan Kardec ele deixa muito claro o que é a alma na introdução do Livro dos Espíritos, o entendimento do que é a alma. A alma é o espírito encarnado. E espírito quando é desencarnado. Então ele diz assim, o que liga o espírito ao corpo? Porque ele fala assim, essa substância é semimaterial, o perispírito é semimaterial, ele é composto de uma quase matéria. Semi, né, ele fala meio, semi quer dizer praticamente meio, meio material, meio espiritual. O espírito, para se ligar ao corpo diretamente físico, né, pela matéria, ele não conseguiria. Ele precisa de um intermediário. Então, o perispírito é o intermediário entre o corpo material e o espírito. É por ele, perispírito, que nós sentimos. Então, quando a gente tem o corpo físico, nós temos os sentidos, né, que a gente chama de 5 sentidos, onde a gente percebe o mundo material através desses polos, né, no nosso corpo físico, que é comandado pelo espírito no cérebro, e que quem percebe, para o espírito perceber, é o perispírito. Então tudo que a gente percebe no mundo material é trazido para o perispírito, que leva para o espírito. Ao desencarnar, o corpo físico fica aqui, que a gente fala que morre, desintegra, volta a ser matéria. E o perispírito acompanha o espírito. Então o espírito continua tendo um corpo ao desencarnar. E ele é estudado não pelo espiritismo, ele foi dado o nome perispírito pelo espiritismo, mas ele já é estudado há muito tempo pelos orientais. Paulo, nas epístolas lá, ele fala desse corpo, ele cita um corpo que é levado, né, ao desencarne. Os egípcios estudaram, né, todos os povos mais antigos falaram de alguma forma do perispírito. O perispírito, segundo Allan Kardec, é ele que molda o nosso corpo físico. Então as pessoas dizem assim, quando a gente, até tem uma coisa bastante interessante, né? Eram 2 irmãos, eu acho, ou não sei, eu não vou ter certeza, se eram irmãos ou se eram um casal. O sobrenome deles era Kirlian, escrito com K. Existe, se a gente procurar na internet, a fotografia Kirlian. Eles conseguem tirar foto do nosso corpo, com uma câmera que eles fizeram, que ela designa a volta como se fosse aquela aura que a gente fala que tem no corpo, essa fotografia consegue tirar. Mas o que é mais interessante, quando a pessoa tinha aparentemente o corpo amputado e tirasse a foto, não apareceria a foto amputada, apareceria o torno, né, ali, aquela fotografia, aquela aura que apareceria como membro faltante na foto que é tirada aqui da matéria. Só que, ele diz, as coisas que nós causamos para nós, enquanto em vida, nós carregamos isso para o mundo espiritual. Até eles falam assim, a memória fica no perispírito. Ela falou, não, ela não fica no perispírito. A memória é do espírito. Mas quando o espírito sente, ele sente em todo o corpo espiritual, que a gente chama de perispírito. Mas quando há o estudo, por isso que a gente falou, o último estudo que a gente fez, a gente falou dos centros de força. A gente falou lá dos chakras, que é muito importante para nós, relacionado à nossa parte física, à saúde do nosso corpo. Ele diz, até é dito, né? Está acontecendo já isso, mas quando os médicos tiverem ciência da existência do perispírito e da existência desses
centros de força que são divididos, que trazem a energia para o corpo, e essa troca de energia acontece entre espírito e corpo material, né, corpo espiritual com corpo material. Ele diz que muitas doenças nós vamos conseguir, né, cura para elas mais rápido. Mas, como a gente fala, tudo que acontece na nossa vida como encarnado tem um motivo de ser. E um dos motivos de ser são as coisas feitas erradamente por nós, que nós carregamos para as outras vidas. Então, algumas doenças que acontecem, né, para nós aqui no corpo físico, ela fala que ela já está no corpo espiritual. E ele descarrega essa doença na matéria. Então, muitas das vezes a pessoa judia do corpo através das doenças que vêm do perispírito, mas elas vão saindo do espírito, para que quando ele desencarne, ele seja cada vez mais purificado. O que acontece? Quando nós somos criados, né, pela primeira vez, vamos dizer assim, eles dizem que esse princípio inteligente criado por Deus vem viver na matéria e começa ali a fazer uma evolução material e espiritual. Então o nosso corpo ele se forma ao longo de bilhões de anos. O corpo material. Porque o espírito ao encarnar, ele pega do planeta uma substância que forma o corpo dele. E ele carrega esse corpo para o mundo espiritual. Ele volta, ele traz o que ele tem nesse corpo. O que ele evoluiu aparece no corpo material. Eu volto, eu trago uma doença. Eu curo essa doença aqui, eu tiro ela do corpo espiritual. Eles dizem, né, e é assim, só para ilustrar, por exemplo, uma pessoa se suicida dando um tiro na cabeça, ela estraga a parte física, mas ela estraga também o corpo espiritual. Quando de uma outra encarnação, o que ficou ali no perispírito, o que ele causou de dano no corpo espiritual, ele volta para a matéria. Então a pessoa que às vezes dá um tiro para tirar a vida na cabeça, ele volta danificado alguma coisa nessa parte no corpo físico. Pode ser uma demência, pode ser uma deformidade, amputação, mesma coisa. Né? Algo que você causou diretamente para você. Ele volta e você vai ao longo do tempo fazendo isso até, por isso que eles falam o suicida, né? Os suicidas, você fala assim, existe a reencarnação de você reencarnar para se suicidar como prova, vamos dizer assim. A gente fala, não. De eu ter uma prova de vir à Terra e me suicidar, não. Mas quando eu entro num suicídio numa vida, durante muitas vidas, eu tenho a tendência para o suicídio. Ele grava em algum lugar, e ele como ele diz que Allan Kardec diz que o perispírito molda o corpo físico. Então o físico que nós temos, nós trouxemos moldado do perispírito. Então, quanto mais a gente for evoluindo, melhor fica o perispírito e melhor será o nosso corpo até as nossas últimas encarnações na Terra. Por isso que a gente fala assim, às vezes é até muito difícil, né? Há algumas dúvidas que as pessoas têm com relação a Jesus, por exemplo, né? As pessoas colocam um Jesus bonito, de cabelo loiro, de olhos azuis, e tu fala, é impossível disso acontecer, porque ele vai nascer no local onde as pessoas têm a pele escura, o cabelo mais, né, arrepiado, ou isso, aquilo, de uma outra cor, porque ela é muito quente, não sei o quê. Então Jesus não poderia ter sido dessa forma. E se a gente analisar que é o perispírito que molda, e se Jesus é um ser evoluído, isso é só uma colocação para que as pessoas entendam. A gente não tem condição de dizer, foi assim, é assim, né? Mas se ele tem condição de ser um ser evoluído e o perispírito dele é evoluído, ele pode vir em que forma ele quiser, uma das mais bonitas. E ele moldar o corpo físico dele diferente do que acontecia ali para os outros que nasceram.
né? Então, e outra coisa que eles falam, quando nós temos uma visita de um ser espiritual para nós em sonho, a gente consegue enxergar ele do jeito que a gente conhecia. E é bastante interessante isso, que quando a gente estuda o capítulo 3, que fala dos mundos ali, né, dos mundos habitados, ele fala que muitos seres vêm de outros mundos nos visitar, mas ele tem que modificar a forma dele, porque ele já está numa forma diferente no mundo espiritual, mas como ele vem me visitar, e eu conheço ele de uma forma, ele se apresenta da forma que eu conheço. Então ele diz que o perispírito tem essa propriedade, ele fala até de plasticidade, de transformação, eu consigo modificar a minha forma. Né? Até bonitei naqueles filmes, né, do X-Men, né, que tem um personagem que ele modifica de acordo. O perispírito faria praticamente isso, né? Ele moldaria. Então ele fala assim, eu conheci, meu pai desencarnou sem cabelo, de óculos. Se ele aparecer do jeito que ele está, eu não vou conhecer. Ele fala, não conheço essa pessoa. Então ele fala assim, como é que ele me visita? Ele visita da forma que eu conheço, com óculos, né? Algumas pessoas diziam assim, vamos dizer assim, Chico Xavier, ele estava já com o corpo físico aqui, né? Tortinho, já curvadinho. A gente fala assim, ele está assim no mundo espiritual? Não. Está ereto, né, jovem. Mas se ele se apresentar para alguém que tiver que fazer uma visita, eles visitam daquele formatinho. Para quê? Porque as pessoas o reconheçam. Então o espírito tem mais ou menos essa forma. Então só para que a gente entenda, né, ele é um corpo espiritual, meio matéria e meio matéria nossa e meio matéria espiritual, né, semi-material, ele tem um pouco de matéria e um pouco de matéria espiritual, para que haja ligação do espírito com o corpo físico. Ele traz as características moldadas nele, e é nele que nós modificamos tudo, porque nós precisamos modificar. E quem consegue modificar isso é a nossa mente, é o pensamento, é o poder. Quando Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer N coisas, é nesse perispírito que nós fazemos. É na nossa mente e no perispírito que está o poder. Quando há a mediunidade, né, eles falam assim, como nós somos seres materiais e para haver mediunidade eu preciso ser um pouco espiritual, quem comunica, quem faz a ligação, a intermediação com o mundo espiritual é o perispírito. Então, quando eu me concentro para ter um contato com o espírito, quem faz o contato é o perispírito meu com o perispírito do outro. Lógico que a mente, ou seja, a minha mente com a do outro, mas é o contato dos perispíritos que fazem haver a comunicação. Porque qual parte minha é espiritual é o perispírito. Oswaldo, acabou a energia aqui em casa. Caiu tudo. Estamos de volta. Então vamos lá. Então, você estava falando do perispírito, né? Daí você estava concluindo, né? Daí para resumir, o que eu sempre entendo de perispírito, né? Assim, corpo físico, o perispírito seria como se fosse o Gasparzinho ali, o fantasminha, né? E é o espírito mesmo, a centelha divina, né? A luz, né? Quando Chico Xavier desencarnou, né? Tinha um cinegrafista gravando a janela do quarto dele lá embaixo, isso tem no YouTube, aparece uma luzinha subindo, né, pro céu. Então essa seria uma centelha de luz, né, uma faísca, um brilho, né, uma luz só apenas. Então, e essa é a explicação que é dada pro espírito quando Allan Kardec começa. A grosso modo é isso. Daí o perispírito seria o nosso fantasminha, né, nosso corpo físico. A forma. É sem material. É o corpo, na verdade é a forma que a gente vê o espírito. Porque eles dizem assim, quando a gente, é até interessante que você falou, que os espíritos dizem, né, como é o espírito? Ele fala, é um clarão, uma energia, ele tenta explicar, mas ele não consegue. O espírito, então ele fala assim, quando a gente fala espírito de luz, um espírito de luz, o que você enxerga? Você enxerga a luz.
É a centelha que você falou, esse é a essência do ser. A gente fala assim, o que a gente enxerga com forma, com isso, aquilo que a gente identifica? Allan Kardec fala que isso é uma individualidade. Que o que é interessante no Espiritismo é que ao desencarnar, quando ele começa a explicar espírito, eu falo assim, o que é o espírito? O espírito é individualidade. É aquilo que vai para o mundo espiritual com características, né? A gente precisa muito disso para explicar, né? É até difícil, né? Tá tendo esse problema com o preconceito, aquelas coisas, porque a gente não consegue explicar. É o nome da pessoa. A gente tem que dar uma identificação. A gente usa a cor da pele, a gente usa a forma do corpo, a gente forma careca, sem cabelo, gordo, né? Preto. A gente dá a característica, né? É a forma que a gente tem para explicar quem é a pessoa. Você nunca fala, né, é Oswaldo, aquela pessoa que trabalha ali. Ele é meio gordo, é barba, isso, aquilo, né? Você dá uma característica. Então, assim, no mundo espiritual, quando eu vou para o mundo espiritual, eu tenho uma característica, e é a característica que eu trouxe da Terra. A essência do ser é o brilho, mas a característica é o formato do corpo. É esse que é o perispírito. Ele dá forma ao corpo, e a gente forma isso ao longo do tempo. Acho que fica mais claro assim. Aí. Vamos fazer um pedacinho do Evangelho, então? Vamos! Hoje a gente começa o capítulo 23. Isso. Moral estranha. Uhum. Né? Então, são passagens, né, bíblicas que a gente acha estranha, né? Como diz aqui, moral estranha, né? Acha estranha. Muitas vezes tem palavras que referem-se ao que Jesus falou, se você lê ao pé da letra, né, de acordo com nosso entendimento atual, você fala assim, não, isso não é possível que Jesus falou, né, uma coisa dessa, né? Tem várias passagens e essa significa essas passagens estranhas da Bíblia. Ele, na verdade, é até interessante, né, que Allan Kardec, na verdade, esquece Allan Kardec, Jesus, né, quando ele começa a explicar, que nem se falou, é muito difícil para algumas pessoas entender Jesus por esse motivo. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse aquilo? E é bastante interessante, eu falei várias vezes que eu fiz estudo, tanto, a gente fala assim, quando fazia no centro, quanto a gente faz aqui no Instagram, a gente tenta explicar isso, né? As pessoas falam assim, a Bíblia, ela é correta, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu falo assim, eu não sou contra isso. O que foi falado ali, ele tem muitas coisas de elevação, de espíritos elevados. Aí as pessoas assim, foi escrito por Deus. Eu não consigo ver Deus escrevendo isso. E eu falo assim, a gente talvez não entendesse Deus na sua grandeza, ele não conseguiria talvez explicar as coisas para nós, né? Por isso que Jesus, o que ele faz? Ele usa, né? Quando a gente fala em providência divina, Deus coloca os seres de acordo com a necessidade. Então tu falou assim, então veio Moisés, veio Jesus. Por que veio Jesus? Jesus conseguiria ser o pedagogo, conseguiria ser ali o professor, que conseguiria nos explicar alguma coisa. Só que o problema é, quando eu passo isso pro papel, para que fique para alguém, então eu falo assim, a gente vai perceber isso, né? Se alguém chegar para você e falar assim, Fábio, escreve uma carta para mim e entrega para tal pessoa. Fala para ele isso, isso, isso e isso. E você põe no papel. Dificilmente a pessoa conseguirá entender tudo que você colocou. Porque se você usar uma palavra que ele não conheça, já acabou tudo. Eu falo assim, o principal, eu falo assim, eu tento escrever as coisas no WhatsApp, né, e às vezes a gente erra, às vezes o corretor faz alguma coisa, fica difícil de entender para quem vai ler. Uma palavra colocada errada você não entende. Aconteceu isso com a Bíblia. Então, só para a gente exemplificar, né, a gente vai aí para o final, mas só para a gente iniciar esse capítulo, a parte que é colocada por Allan Kardec nesse início aqui, capítulo 23, Moral Estranha, ele coloca quem não odiar pai e mãe.
Assim, havia uma multidão acompanhando Jesus e voltando para eles, Jesus disse, se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele dentre vós, né, que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E isso é uma passagem de Lucas. Aí tem o 2, a passagem de Mateus. Ele diz, aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais seu filho e sua filha do que a mim, não é digno de mim. Só que nós vamos perceber que no primeiro item, que é o de Lucas, ele fala odiar. Jesus está pedindo para que as pessoas seguirem ele, teriam que odiar os pais e as mães. Ele fala assim, será que viria de Jesus uma coisa dessa? Uma pessoa que ensina amor, que ensina caridade, que ensina a oferecer outra face quando alguém bater, pediria para alguém odiar? E aí a gente vai no rodapé do Evangelho, e é até bastante interessante que quem escreve no rodapé do Evangelho é o sobrenome, é M. Pesani, com 2 Z, né? E lá diz assim, non odite, em latim, que eu me sei em grego, ele não quer dizer odiar. Hoje para nós a palavra odiar é muito difícil. Que ela criou ódio é algo muito ruim, que joga uma energia bastante ruim. Quando a pessoa fala, eu odeio isso, ela já fala com uma, dificilmente fala assim, eu odeio isso. A pessoa fala, eu odeio, a pessoa, você já coloca uma carga de energia muito ruim na palavra odiar. Só que ele diz que na tradução clara, ou antigamente, a palavra odiar não era assim. Ele diz assim, o verbo grego misei exprime o verbo hebreu que Jesus deve ter empregado, ou exprime melhor. Ele não significa diretamente odiar, mas o entendimento de amar um pouco menos. Então Jesus diz assim, aquele que amar mais as coisas materiais do que a mim, não pode me seguir. Então, para que possa me seguir, ele tem que amar menos as coisas do mundo do que a mim. Só que na hora da tradução entrou a palavra em grego que significa odiar. Mas não odiar com essa coisa de que tem que não querer, tem que maltratar, não tem que querer bem, não. Tem que dar menos valor àquilo do que aos ensinamentos de Jesus. Então quem coloca isso ele chama Pesani, era um Allan Kardec que utilizou dessa pessoa, ele foi amigo de Allan Kardec. E esse Pesani conhecia o grego e o hebraico, que eram as palavras que foram ditas por Jesus em hebraico, e a primeira tradução foi para o grego. Então Allan Kardec utilizou desse Pesani por ter conhecimento da língua, e ele esclareceu Allan Kardec em muitas traduções para explicar. Por isso que Allan Kardec faz questão de criar esse capítulo, para explicar algumas passagens de Jesus, que se nós levarmos ao pé da letra, confunde tudo. Porque aquelas pessoas que não acreditam em Deus, aquelas pessoas que não acreditam em Jesus, que não querem acreditar nisso, elas vão se utilizar dessas passagens para falar, mas que se Jesus era louco, veja o que Jesus fez. Falou para odiar pai e mãe. Mas a pessoa não foi entender em qual sentido era a palavra odiar, se essa palavra odiar tinha um outro sentido na época de Jesus. Ou nós traduzimos ela para a nossa língua, né? Então a gente tem que buscar isso, foi o que Allan Kardec fez, né? Ele utiliza desse Pesani apenas para dizer e entender o que dizia odiar. Aí ele vai falar, não, odiar é uma palavra que antigamente se falava assim, gostar menos, ou dar menos valor. Então é bem claro assim, para você alcançar o mundo espiritual, você tem que dar menos valor para a vida material e dar mais valor para a vida espiritual. Então você fala assim, você tem que odiar a vida material. Você fala, mas espera aí, você precisa da vida material. É necessária a vida material, é necessário a encarnação, é necessário você estar aqui na Terra. Então você não tem odiar, só que você tem que dar menos valor às coisas daqui
para poder dar mais valor às coisas espirituais. É mais nisso que fica, principalmente essa primeira parte ou esse primeiro item do capítulo 23. Isso aí. Então vamos Beleza? Vamos para o nosso encerramento? Hoje deu certo. Mesmo com a queda, voltou todo mundo aí. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, que nos auxiliaram e continuam e continuarão nos auxiliando nessa sequência, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas do espaço, que se fazem presentes nesse momento, nos acompanhando nessa live, pedindo essas correntes espirituais para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, aqueles que colocaram a água para a fluidificação. Vamos pedir essas correntes médicas, espirituais, que coloquem nessa água o remédio para a necessidade de cada um de nós. Quero pedir novamente para a nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que está passando um momento difícil, que precisa fazer um tratamento, para que ela seja amparada e auxiliada por essas correntes espirituais, essas correntes médicas, no seu tratamento, visitando o seu recinto, auxiliando a ela em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, e auxiliando também a cada um de nós, né, que cada um eleve o seu pensamento para receber dessas correntes médicas tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E vamos pensar também naquelas pessoas, né, que estão aí passando também o seu momento difícil, que cada um eleve o seu pensamento a cada uma delas, aqueles que não participaram dessa live, que a gente leve o pensamento para que essas correntes possam, através do nosso pensamento, visitar esses recintos, esses entes queridos e auxiliá-los em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E assim nós vamos juntar esses bons pensamentos, essa boa vibração, a nossa vibração dos nós encarnados junto à vibração desses seres desencarnados que nos auxiliam, que eles nesse momento vão visitar todos os recintos, todos os lugares de espíritos necessitados, encarnados e desencarnados, e que através do nosso pensamento, da nossa vibração, a gente possa levar, né, essa boa vibração, essa excelente vibração a cada um deles, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, na rua onde encontra o irmãozinho desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. Então, aproveitando esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita,
estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. É isso aí. Até semana que vem, pessoal. E boa semana a todos. Até mais, ó. Fábio, obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Que assim seja.